G Suite, como é que você trata a autenticação e autorização e como é que você consegue atender a demanda que a gente tem recebido de alguns clientes, que é a autenticação única, ou seja, você fazer a autenticação em um único local e o teu usuário ter acesso a aplicações tanto no teu AD local quanto na tua nuvem Azure, AWS e G Suite. Parece um desafio interessante, vamos conversar um pouquinho sobre ele hoje então. Eu vou tentar ser breve para reservar um final para que a gente possa conversar um pouco sobre esse assunto. Então, como eu mencionei, a autenticação, os protocolos de autenticação e serviços de diretório são conhecidos hoje como basicamente o Active Directory, tem alguma coisa no ODAP e temos também a nuvem, né, representada aqui pela Amazon. Bom, vamos adiante um pouquinho do que mais a gente pode falar sobre isso. O nosso tema inicial, autenticação no AD, ou seja, o mundo Microsoft, que eu tentei representar aqui muito singelamente, mas é a estrutura de um servidor de domínio, onde são registrados os componentes ou objetos, sejam computadores, usuários, impressoras e demais recursos disponíveis no esquema mundo Microsoft, ok? Até aí, estamos nesse mundo. A Microsoft, ela, de uns anos para cá, já uns bons anos para cá, ela fez uma concessão ao mundo externo, que foi algum tipo de integração com a estrutura EUDAP. Então, basicamente, hoje você tem uma estrutura Microsoft, que você constrói seus domínios, e ele também permite alguma autenticação EUDAP, que já começa um passo para abrir um pouco o mundo Microsoft. Mas ainda estamos falando de processos e protocolos de autenticação que funcionam muito bem em um ambiente local restrito à tua empresa. Muito bem. Para passarmos logo pelo nosso tema que era inicial, de, poxa, como é que eu garanto o horário de logon de um usuário? Bom, isso é muito simples, né? Conceitualmente no ambiente Microsoft. Você vai até o servidor de domínio, seleciona lá o horário de logon, pinta o horário de logon definido para aquela estrutura. Você pode, é claro, usar uma gestão de identidade para conceder isso automaticamente, baseado em perfis e em regras de negócio, mas na prática o controle é feito no servidor de domínio. No outro lado do cliente, um dos mecanismos possíveis é utilizar lá no seu Windows 10, você marcar a política de que será forçado um logoff sempre que o horário de logon estiver, sempre que o usuário estiver fora do seu horário de logon. Okay? Então, até aí, uma autenticação bastante simples, um formato bastante simples para você garantir o horário de logon das pessoas. Muito bem. Isso funciona dentro do ambiente interno da empresa. Então, estamos até agora no mundo próximo do ideal. O teu ambiente fechado, onde você controla direitos via grupos, que é a recomendação das boas práticas. Você conseguiu configurar lá o seu servidor de domínio, os seus usuários, para que eles façam o login apenas no horário comercial, com políticas de senhas de acesso. Muito bacana, tudo funcionando. Bom, uma outra detalhamento um pouco maior de como isso aqui funciona, como eu já falei na estrutura de autenticação Microsoft e autenticação EUDAP, temos esse rapaz simpático aqui, que é o Kerberos. E ele é exatamente isso, ele vem da mitologia grega, que ele é o cão de 3 cabeças que guardava a porta do inferno. Para ver como é promissora a nossa jornada em gestão de acesso e identidade, né? O símbolo de um dos protocolos de autenticação é um cão de 3 cabeças que guardava a entrada do inferno. Então, aonde estamos entrando, né? Qual é o problema que nós temos que resolver? Bom, se o problema que nós tínhamos para resolver era o horário de logon e restrições, e aí vou abrir um pouco, outros controles, como autenticação e autorização dentro de um ambiente Microsoft, dentro da tua empresa, fechado no teu ambiente restrito, utilizando Kerberos ou utilizando EUDAP. O EUDAP, para quem é mais velho como eu, do mundo Unix, é muito utilizado numa estrutura tipo OpenEUDAP e Samba para você ter outros sistemas operacionais como Unix autenticando na tua estrutura.
mas tudo isso restrito ao ambiente, né? Bom, feito isso, então, se o seu ambiente da empresa é apenas o mundo Microsoft AD restrito, bom, a apresentação terminou aqui. Só que ela não termina aqui porque aí apareceu a internet, né? A grande rede de computadores que, de alguma forma, nós estamos cada vez mais usando os serviços. E a autenticação que você tem no seu Microsoft AD ou até no seu EUDAP interno não é a autenticação para você acessar, por exemplo, os seus serviços do Google, do G Suite, do AWS. Você acaba tendo outras autenticações lá. E é preciso ter o quê? Cuidado com a internet, porque eu uso esse slide desde o tempo que eu dava algumas aulas na Federal do Rio Grande do Sul, lá na década de 90, no início da internet. Na internet, ninguém sabe que eu sou um cachorro, né? A internet multiplica o problema da autenticação e da autorização que nós acabamos de falar. Então, se no seu ambiente interno que utiliza Microsoft AD e EUDAP, você realmente está tranquilo e razoavelmente seguro. A questão é, entramos na internet, como é que você garante que do outro lado, né, não é o cachorro, né? Bom, protocolos de comunicação e não escapa de usernames e senhas, né? Eu sempre gosto de usar a velha analogia da chave. Então, o usuário entrou na internet e no início, na própria internet, ele se deparava com uma senha web, uma senha no site de parceiros, uma senha para o outro aplicativo e por aí afora. Todos devem lembrar disso, não faz muito tempo em que você ia numa empresa, 3 sites da mesma empresa, você tinha 3 usuários e 3 senhas, né? Eu costumava dizer, fizeram um curso para mandar cliente embora e foram muito bem colocados, né? O primeiro que oferecia a solução de single sign-on ganhou o cliente. Bom, a solução de single sign-on. Na internet, tudo é muito fácil, né? Então, hoje você tem protocolos disponíveis na própria nuvem, a eTrust, inclusive, é um dos fornecedores de uma solução de single sign-on completamente na nuvem. A diferença é que nós cobramos em reais e não em dólar, mas são soluções disponíveis para que o usuário faça um único login e tenha acesso, então, às várias aplicações, né? Web de parceiros e tal, o único logon. Bom, acontece que esse único logon ainda não é o logon único que inclua, por exemplo, o teu ambiente interno. E aí, a transformação digital, que exige multipresença, né, em vários canais, que exige que os usuários tenham acesso a informações, daqui a pouco tem terceiro ou parceiro precisando também de acesso à informação, torna um pouco complicado, né, você atender também ao mesmo tempo leis e regulações, você tendo username e senha em vários sistemas espalhados pela nuvem, sem exatamente um controle, que seria quando você tem, que saudade, né, do meu Active Directory, onde eu controlava todos os usuários, controlava até os acessos, horário de acesso, a partir de um único local, e não tinha autenticação, e tinha log para mostrar para a lei, inclusive a tal da LGPD, que foi prorrogada, mas vai acontecer. Ou seja, o administrador de rede, pelo menos vários com quem nós conversamos, se depara com essa situação. Ele tem que oferecer autenticação e autorização, e a demanda é, quero uma única autenticação, um único login, um único apresentação de senha, de forma segura para um grande número de pessoas. Isso tem que atender a transformação digital, eu não posso ter custos com isso, inclusive eu quero que reduza meu custo. E não esquece que tem que atender às leis, tá? Porque senão nós podemos tomar uma multa e ir para a cadeia. Bom, não é à toa que a imagem é aqui do rapaz com um copo de café na mão, um extintor de incêndio na outra, né? Tendo que dar nó em pingo d'água. Bom, resumindo, o que nós temos visto como solicitação de clientes do mercado? Que o usuário, para mantê-lo feliz e manter a empresa feliz e segura, ele deveria, utilizando uma senha, e aqui eu usei o símbolo do Google Authenticator, mas é na forma para simbolizar um autenticador externo, poderia ser o Authify,
ou até o próprio Microsoft Authenticator, enfim, um token, algo que rode, por exemplo, no celular. Então, o exemplo do Google Authenticator eu gosto bastante, porque é grátis e está no celular da pessoa. Mais uma senha. Bom, isso aqui entrega uma autenticação bastante segura, né, dentro dos parâmetros possíveis, sem grandes gastos para uma pessoa normal. E esse único login daria acesso à estrutura interna, ou seja, os recursos de pasta de rede e sistemas que atuam integrados com o Microsoft AD, e também daria acesso ao G Suite, ao Azure, o Office 365 e por aí afora. Bom, essa é a demanda. Bom, para responder para vocês como é que a gente faz isso, eu vou ter que descer um pouquinho no detalhe técnico e falarmos um pouco de como é que são feitas as autenticações e autorizações nesses sistemas. Não vai dar para falar de todos e, nesse tempo, vamos ver o que a gente consegue falar. Então, vamos separar alguns deles como exemplo, né, que seria a própria Amazon, a própria Azure e, é claro, o nosso amigo aqui on-premise. Bom, a nuvem Azure, o usuário faz uma autenticação, pode notar que a gente usa o seu e-mail, né? Até porque é um formato diferente de autenticação, vamos ver qual a diferença, mas essa autenticação feita pelo usuário permite que ele tenha acesso, então, às aplicações da nuvem, tanto o Office 365 quanto, eventualmente, até um SAP HANA. A nuvem AWS, apenas como outro exemplo, um pouco diferente, ela utiliza uma estrutura também que eles chamam de IAM interno, o IAM da AWS, que é o controle de acesso, identidade deles. Eles utilizam uma estrutura chamada Cognito, que integrada com o IAM, na prática você consegue definir perfis de direitos e grupos de direitos, e você atribui direitos a esses grupos, e o Cognito é basicamente um mecanismo para que ele faça uma autenticação única, ou seja, autentique as várias aplicações disponíveis na tua estrutura AWS em um único local, ou seja, Cognito é um mecanismo para o single sign-on da nuvem AWS, ok? Bom, eu falei que ia começar pelo mais fácil no início, então o mais fácil é aquilo que é mais comum. Então, algo mais comum é a autorização. Então, aqui eu tenho um exemplo, está difícil de ver, então, mas acreditem em mim. Depois a gente passa essa apresentação para vocês. Mas a autenticação da nuvem Microsoft, da estrutura Azure, por exemplo, ela é baseada em grupos. Você atribui direitos a pessoas, é claro, mas a recomendação é que você atribua direito a grupos. E esses direitos, ou policies, que mal traduzido seria políticas, eu prefiro chamar direitos de acesso, né? Políticas em português significa outra coisa, significa algo de mais alto nível, mas enfim, uma policy basicamente é uma estrutura em JSON, aonde ele descreve a ação. Pode escrever, pode ler, o quê? Qual a ação pode ser feita? Então a policy é um arquivo que descreve um conjunto de direitos que é vinculado ao grupo, por exemplo. Então, quem estiver nesse grupo terá esses direitos. Isso na estrutura nuvem Microsoft. A gente sabe também que a estrutura interna Microsoft, por exemplo, do AD, a recomendação é que sejam utilizados grupos para conceder direitos. Se vamos dar uma olhada rápida na estrutura AWS, você também vai encontrar uma linha de um arquivo JSON que define também uma permissão num objeto S3, no caso aqui é um bucket, né, um espaço de armazenamento de dados, mas o importante também é que a estrutura AWS segue a linha de que o usuário recebe uma policy ou o grupo a que esse usuário pertence recebe uma policy, ou seja, podemos generalizar que de mais alto nível, tanto a AWS quanto a tua estrutura interna, quanto uma estrutura de G Suite, por exemplo, e Azure, você trabalha com usuários e com grupos. E se você atribuir direitos aos grupos e colocar o usuário naqueles grupos, você vai estar seguindo, pode construir uma regra padrão de governança para todos, ok? Então, uma comparação breve aqui na estrutura, que o Microsoft AD, indo direto para o que interessa, né? O AD normalmente tem que montar florestas ou identidades únicas.
Na estrutura de nuvem é basicamente distribuído numa nuvem, em alguns casos realmente mundialmente. Indo mais para o que interessa, a autenticação do Microsoft AD utiliza protocolo Kerberos. Lembra do Kerberos que eu mencionei no início? O simpático cachorrinho com 3 cabeças que guarda a porta do inferno? É esse aí, esse mesmo é o Kerberos. Vamos correr o risco de detalhar um pouquinho mais ele, embora não seja uma apresentação técnica nesse detalhe, vamos falar um pouquinho sobre o Kerberos. E já os ambientes de nuvem, Azure, AWS, G Suite, falam protocolos de nuvem, né, ou de single sign-on, que é o SAML, Sample Markup Language, OpenID, Auth0, né, ou seja, são protocolos de autenticação diferentes. Então, começamos a chegar no porquê que é uma dor de cabeça quando a área de negócio exige ou pede com aquele jeitinho mais forte. Pomba, o diretor chegou aqui, teve que fazer login no AD, teve que fazer login no SAP, teve que fazer login na Azure. Pomba, foram 3 ou 4 logins para ele poder usar. Isso é porque, na prática, são línguas diferentes. Então, vamos ver um pouquinho mais de detalhe o que são cada uma dessas línguas, né? Kerberos, a Alice aqui, né, o exemplo da Alice do Kerberos, para quem estuda rede e protocolos já há muitos anos, lembra muito bem da Alice. Ela tenta o acesso a um servidor, o servidor diz, minha amiga, só com o ticket, você tem que ter o ticket válido para entrar nesse trem do metrô aqui, tem que ter aquele passe de um dia. Ela, então, entra em contato com o Microsoft AD e o KDC, que é o Kerberos, se autentica. Uma vez autenticada, recebe então o ticket e esse ticket ela utiliza para buscar o acesso no servidor. E aí, muito simplificadamente, sendo simplista até, esse é o processo. Então, lembrem que Alice autentica no Microsoft AD para receber um ticket. O ticket, claro, tem o formato do protocolo Kerberos com as suas respectivas chaves criptográficas. Vamos abrir um pouquinho agora para os ambientes nuvem. Eu mencionei várias autenticações, vamos falar uma que é o SAML. O SAML, basicamente, tamanho usuário, nesse caso aqui não tem uma Alice ali, então podemos chamar a Alice de novo. Ela, ao tentar um acesso a um provedor de serviços, por exemplo, pode ser um espaço em disco, pode ser uma aplicação na nuvem, ela também solicita a autenticação, nesse caso o Identity Provider, ou provedor de autenticação. E uma vez autenticada, ela recebe o quê? Um ticket. Tem outro nome, outro formato, mas é um ticket. Também baseado em criptografias. Se a gente tivesse mais tempo, a gente poderia falar de chave criptográfica pública, privada, toda essa estrutura, mas por enquanto confiem que ela recebe um ticket. Esse ticket ela então apresenta ao servidor e tem direito a usar os serviços. Aí você vai me dizer, não, para aí, Mauro, mas você falou que era diferente, que a autenticação local era uma, por exemplo, o AD ou o ODAP, e a autenticação na nuvem era diferente. Você está me dizendo que os dois têm tickets. Qual é a diferença? Conceitualmente, muito pouca. Mais ou menos como a diferença conceitual entre o inglês, o português e o alemão. Né? Todos têm o verbo, tem seu objeto, tem uma estrutura de língua. Só que, para você falar alemão, você tem que aprender alemão ou ter um gateway, um tradutor do alemão. Um pouco mais o detalhe aqui especificamente da autenticação na nuvem, né? Você tem o usuário que faz a aplicação, ele busca integrar lá com a Amazon Cognito, que basicamente o Cognito ele agrupa os direitos e redireciona o acesso a esses direitos, deve ser feito após uma autenticação. E ele permite, de alguma forma, terceirizar essa autenticação para o chamado IDP, tá? Que poderia ser, por exemplo, um servidor de single sign-on. A solução da eTrust se presta exatamente para isso. Então, nós temos clientes que utilizam, por exemplo, a sua autenticação na AWS, baseado no Cloud Single Sign-On da eTrust, e o autenticador final é o Active Directory dentro da empresa. Então, já estou entregando um pouquinho como é que é a solução para você ter autenticação única, né? O que é muito comum é que as soluções de autenticação da nuvem
elas fornecem autenticação para AWS, para Office 365, para Salesforce, mas apenas para aplicações da nuvem. Quando chega na aplicação local, você acaba tendo que ter mais de uma senha. Aquele meu exemplo que eu dei, né? Um login para o SAP, um login para o AD, um login para o Office 365, um login para a AWS. Então, basicamente, aqui a gente só introduz a figura do IDP, que é o autenticador. Bom, o que nós queremos, então, né? Já vimos que eles falam línguas, né? Só que falam línguas diferentes. Então, o usuário hoje, essa imagino que espelha boa parte da realidade, se não de todas as empresas, de uma boa parte delas, o usuário, para fazer o seu login interno, ele tem um username e senha, para fazer o seu login no G Suite tem outro, no Azure um outro, no terceiro na Amazon. Eventualmente, até em alguns deles, ele pode ter até o mesmo username, e até a mesma senha, mas ele vai ter que fornecer, ou seja, o processo de autenticação é feito novamente, ou seja, replica aqui, autentica, autentica, autentica. Bom, o que nós queremos fazer? Nós queremos essa solução aqui, eu já apresentando ela, é a solução inicial, né? Deixa eu voltar aqui para o início, que é isso aqui. Nós queremos que o usuário com uma única autenticação tenha acesso a todos os ambientes. Para que isso funcione, você precisa ter um gateway de autenticação, ou no nosso caso, o Horácios Cloud Single Sign-On. O que fazemos para garantir isso? Né? Garante que o Horácios conversa o protocolo Kerberos, ele se comunica em LDAP e se comunica em protocolos de nuvem, como SAML, AuthZero e Office 365. Tá? Na prática, o usuário faz um único login e com esse único login, que pode ser, por exemplo, no Active Directory a partir do Windows dele normal, tem acesso às aplicações da rede. O meu tempo está passando aqui, então eu já vou direto mostrar para vocês uma aplicação prática, né? Que é o quê? Nesse Windows aqui, isso aqui é uma tela de Windows 10, o usuário vai fazer uma autenticação no Windows, como usuário comercial, que é um usuário de teste, e esse usuário vai fazer acesso ao seu Office 365 e a seu G Suite, sem apresentar a senha novamente, ou seja, por trás disso aqui, nós temos o Horácios Cloud Single Sign-On. Então, tem que explicar que tem algo por trás, daí você pode até pensar que é totalmente transparente, né? Foi feito por mágica. Não, não foi feito por mágica. Ele faz o login no Windows e depois é feito por trás o login tanto no Office 365 quanto no G Suite. Então, vamos lá. Clicado aqui, vai carregar o vídeo. Então, vocês podem ver que o usuário comercial vai se autenticar no Windows. Apareceu a telinha do Windows. Ele, então, abre o browser e seleciona o ícone, né, do G Suite. Pronto, entrou no G Suite sem colocar a senha. Ele pode, então, navegar para o Office 365, também ele clica apenas em entrar como comercial, e, novamente, sem solicitar a senha, ele foi redirecionado para o seu aplicativo Office 365. Então, esse é o exemplo que eu queria mostrar para vocês. Com um único login no Windows, o usuário teve acesso, né, às aplicações Office 365, G Suite, claro, ele teria acesso, por exemplo, a um diretório de rede ou alguma outra aplicação que fosse autenticada no mundo Microsoft. Então, juntamos o mundo Microsoft com o mundo nuvem. Para isso, é utilizada a solução Horácios Cloud Single Sign-On. Bom, essa solução, como eu mencionei, ela é parte de uma família de produtos da eTrust, que é utilizado por grandes empresas no Brasil e no exterior. Tenho certeza que vocês estão reconhecendo alguns dos logos que estão aqui disponíveis. Aqui o Cloud Single Sign-On, ele é um dos nossos produtos. Nós temos também incluído na família um reset de senha, que pode funcionar, por exemplo, fazendo reset de senha por WhatsApp ou por Google Authenticator. Temos toda a estrutura de gestão de identidade, que faz a criação de direitos, revogação de direitos, a camada de governança e, voltando, né, o Cloud Single Sign-On e o Password Reset de senha. Tá? Eu prometi que ia ser rápido, corri rápido para sobrar alguns minutinhos
para esclarecer e ouvir vocês de algumas dúvidas ou até o encaminhamento para, se houver interesse, detalhar um pouco mais essas estruturas técnicas em outro webinar ou em alguma conversa privada entre nós. Ok, pessoal? Era isso por hoje. Alessandra, bola com você, caso tenhamos alguma dúvida, algum esclarecimento adicional. Mauro, muito obrigada pela apresentação. As dúvidas podem ser tiradas agora ou enviadas pelo e-mail contato@etrust.com.br. Mauro, já temos duas perguntas. A primeira é do Fredson. Esse sistema é compatível para autenticação para os sistemas MV, exemplo, SOU-MV? Oi, Mauro? desculpa. Oi. Desculpa, sistema SOU-MV. O sistema Horácio, o Cloud Single Sign-On, né? Ele hoje fala protocolos de nuvem, como eu mencionei, SAML, Auth0, JSON, ou algum outro protocolo que possa ser eventualmente desenvolvido internamente para atender o cliente, mas são os protocolos padrão de nuvem. E internamente ele fala LDAP, tanto para um servidor Open LDAP especificamente, tanto para o LDAP para integrar com o servidor AD, e também fala Kerberos, né? Então, para ser esse gateway de autenticação e autorização. É claro que quando ele faz a autorização, né, ele envia também, por exemplo, quais são os grupos ou quais são os direitos que aquela pessoa tem. Então, ele garante que a tua aplicação pode fazer a autenticação e a autorização. Não sei se eu ouvi bem qual era o nome da aplicação, então não ficou bem claro se teria ela seguindo esses padrões, a resposta é sim, né? Ou algum padrão que seja possível via alguma API. A outra pergunta do Murilo é: a solução está disponível on-premise também? O Cloud Single Sign-On, nesse momento, ele está disponível apenas como uma oferta na nuvem, porque a gente já garante alta disponibilidade, né? Com 99,9%, tudo garantido no ambiente nuvem. Isso reduz bastante o custo. Nós temos uma outra alternativa que pode ser também usada on-premise, não tem as mesmas características, mas existe uma alternativa Cloud Single Sign-On on-premise, que é utilizado, inclusive, por algumas grandes empresas do Brasil. É só uma questão de verificar aí qual a necessidade do cliente e quais as funcionalidades que ele precisa, porque os dois produtos, claro, por um ser na nuvem e o outro ser on-premise, você tem algumas características diferentes. Temos mais uma pergunta do Fábio. Posso utilizá-lo para autenticação em sites como, por exemplo, de seguradoras? Bom, teríamos que ver qual é o protocolo que o site da seguradora utiliza. Eu posso citar que a gente tem duas seguradoras que utilizam, né, o nosso produto como servidor de autenticação por trás. Tá? Uma delas é a Capemisa Seguradora, por exemplo, que utiliza o Cloud Single Sign-On, não, Cloud Single Sign-On, a solução do Single Sign-On e gestão de identidade para oferecer autenticação para os clientes. Tá? Então, se a seguradora segue um padrão de nuvem, de protocolo de nuvem, provavelmente sim. Se ela segue um protocolo específico, é sempre possível fazer algum tipo de integração ou customização. E a próxima pergunta do William é: como faz para gerenciar os horários possíveis de autenticação por essa solução? O horário, na verdade, ele está no teu servidor de informação. Então, bem no início, eu coloquei que você configura no teu AD quais são os horários permitidos de logon da pessoa. Qual era o problema que a gente identificava nas empresas? E qual foi a raiz dessa conversa toda aqui? Programar os horários de logon no AD já é uma tecnologia conhecida há bastante tempo, que esse cliente, inclusive, utilizava isso, que é essa aqui. Ele vai lá e pinta os horários do AD. Acontece que esse cliente foi para a nuvem. Ele passou a utilizar o Azure. E o Azure sincroniza os usuários do AD com a estrutura da nuvem, mas não leva o controle de horário. Então, ele simplesmente, quando migrava para a nuvem, seja para o usuário autenticando no Azure, no AWS, ou no Google, ou em outro, ele perde um dos controles, que um deles é esse controle de horário. Com a nossa solução,
o usuário, ele autentica no AD. Então, quando ele autentica no AD, ele vai estar sob o controle das regras que você implantou no teu AD. Poxa, mas ele vai autenticar no AD e vai ter acesso ao G Suite e ao Office 365? Sim, exatamente. Esse é o que o nosso produto faz. Ele garante que a tua autenticação no teu AD local serve para que você se autentique nos ambientes de nuvem. Claro que você tem que configurar o ambiente de nuvem, né? Dizendo para ele que ele tem que autenticar no nosso sistema utilizando os protocolos SAML Auth0. Mas esse é o processo. Então, quando o teu usuário tentar autenticar, tentar utilizar, por exemplo, o G Suite às 11 da noite, o G Suite vai buscar a autenticação no Horácios, que vai verificar a autenticação no AD e vai dizer, ops, infelizmente você hoje está fora do horário. Não é permitido o login nesse horário. É isso aí. Bom, acho que o que você respondeu agora já ajuda na pergunta aqui do Bruno, mas eu vou fazer ela mesmo assim. Boa tarde. Não entendi como isso pode proteger a empresa contra ações trabalhistas, principalmente no caso de trabalho remoto. Bom, eu não sou advogado, então não vou entrar nesse mérito, tá? Mas é bem comum, eu tenho acompanhado algumas demandas trabalhistas que a pessoa comprova via, por exemplo, um print de rede ou print do programa que ela utilizou em casa, que ela estava trabalhando fora do horário. E, eventualmente, alguns desses casos que eu acompanhei, a pessoa não estava trabalhando. Ela simplesmente tinha acesso ao, por exemplo, G Suite ou, por exemplo, ao Office 365 corporativo e às 11 horas da noite ela tirava esses prints várias vezes seguidas e ia para a justiça como se estivesse trabalhando. Em uma situação como essa que nós estamos propondo, você configura o teu Active Directory para que a pessoa tenha acesso apenas, por exemplo, no horário comercial. E ao tentar logar fora do horário comercial, mesmo em aplicações da nuvem, a partir da sua casa, lembra agora, todo mundo tem home office, isso não é permitido. Se não é permitido fazer o login fora do horário de trabalho, bom, você está garantindo que vai ser mais difícil para essa pessoa gerar falsas evidências de que está trabalhando e gera uma possível para você. Você pode comprovar que essa pessoa não tinha acesso ao ambiente da empresa às 11 horas da noite. Então, ela não estava trabalhando, pelo menos não usando esses recursos. Então, esses são algumas das evidências que os clientes utilizam para minimizar o risco de uma passiva trabalhista e se defender melhor caso aconteça mesmo uma tentativa de fraude, que a gente sabe que às vezes acontece.